tema do nosso estudo hoje é a imutabilidade e a inconstância, a partir de Gênesis capítulo 26. Então deixa a Bíblia aberta aí, Gênesis capítulo 26. Aquilo que é imutável é aquilo que tem a característica de que não muda, né, de forma nenhuma na sua essência ou no que a coisa é. O oposto de imutável é aquilo que é inconstante, né, aquilo que está sempre em constante mudança. Essas características, no caso a imutabilidade, ela é sempre uma característica, na verdade, ela é tratada na teologia como sendo um atributo de Deus, um atributo da personalidade de Deus. Deus ele é um Deus que ele não muda, né? Porque mudar tem a ver com indecisão, tem a ver com ser influenciado pelo tempo e tal. Então Deus ele não muda. E a inconstância é uma marca da gente, né? A gente é hoje, é amanhã, tá triste hoje, amanhã tá feliz. Então, mas no capítulo 26 de Gênesis, a gente vai ver que esses dois temas eles aparecem a partir dessa história que vai se desenrolar na vida de Isaac, né? Então, eu queria ler com os irmãos para a gente poder estudar esse tema hoje, certo? Vamos lá? Vamos ler só o 26 hoje. Vamos ler Gênesis 26. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada, né? Diz assim: Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: É minha irmã. Ele tinha medo de dizer: É minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela era muito bonita. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: É evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era a sua irmã? Isaac respondeu: É que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: Quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaac semeou, a... Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac: Saia da nossa terra, porque você é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale de. Perdão, os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço
e também por causa desse houve conflito. Por isso, recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali o poço. Abimeleque, seu amigo Aostate, e Fincol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaac. Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, comeram e beberam, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícias do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço, Isaac deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elom, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Até aqui a leitura. Vamos orar para que Deus nos abençoe e possa falar ao nosso coração. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela porção da Tua palavra lida. Pedimos que o Senhor abra nossa mente e nosso coração e torne eles atentos à Tua voz. Que sejamos instruídos, ensinados, repreendidos, corrigidos e educados para a justiça, para que possamos nos tornar aptos e plenamente preparados para toda a obra que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, pedindo que o Senhor dê graça para mim, para que eu seja fiel e claro à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente está na segunda parte, né, do livro de Gênesis, né, caminhando aí. Passamos já da metade do livro, capítulo 26, né, são 50 capítulos. Mas do verso 12 até o verso 50, até o final do capítulo 50, melhor dizendo, nós temos a história aí dos patriarcas, né? Então a história do livro de Gênesis se concentra na vida dos patriarcas. Capítulo 25, que nós estudamos no nosso encontro passado, nós falamos sobre o legado de Abraão, né? Aí as instruções, né? Aquilo que Abraão deixou, né? Já que é narrado aí a morte de Abraão, tá? Como legado para os seus filhos. Nesse texto a gente aprendeu que nosso legado ele vem de Deus, assim como a família veio de Deus, a família de Abraão veio de Deus, a promessa da terra veio de Deus, o cuidado que Deus tinha para com Abraão. Então a gente entende que nosso legado não é fruto das nossas mãos, ele vem de Deus. Segundo lugar, que nós aprendemos que nós devemos orar pelo nosso legado. Tudo aquilo que Deus nos deu, a gente tem sempre que colocar em oração, orando, pedindo que Deus abençoe, cuide, guarde e nos ajude a preservar e cuidar. Em terceiro lugar, nós aprendemos que não devemos desprezar o nosso legado, ou seja, aquilo que Deus nos deu para fazer, que a gente vá lá e faça com excelência para a glória do nome dele e para a edificação do seu povo ou da sua igreja, né? E hoje nós vamos falar sobre esses dois conceitos aí, né? O conceito de imutabilidade e inconstância a partir de Gênesis 26, né? Então, como é que nós percebemos esses dois conceitos? É interessante a gente olhar aqui no capítulo 26, aparecem três personagens principais, né? Aqui aparece Isaac, aparece Deus e aparece Esaú no finalzinho.
né? Então, como é que a gente enxerga a imutabilidade, que é essa característica de não mudar, e a inconstância, que é uma característica nossa que a gente sempre muda? Os personagens aqui são muito claros. Então, a gente vai ver aqui qual característica ou qual conceito aparece quando esse é relacionado a Deus e qual conceito aparece quando é tratado a partir de Isaac e de Esaú, né? Então vamos lá. Como é que nós percebemos esses conceitos? Primeiro, em Deus nós vemos a imutabilidade. Isso é o que a gente percebe aqui, né? Aonde, pastor? Verso 1 a 25, 26 a 33. Se você prestar atenção na leitura, verso 1 a 5 do capítulo 26, você tem aí Deus aparecendo a Isaac, né? Chamando ele, dizendo, eu quero que você não vá para o Egito, mas vá para outra terra aí que eu vou lhe indicar. Uma coisa interessante que a gente estava comentando antes da gente começar aqui o estudo, né? Por exemplo, uma passagem dessa aqui ela é maravilhosa. O verso 1 aqui do capítulo 26. Porque diz o quê? Que o pessoal bateu uma fome e atingiu quem? Só os descrentes. Não, atingiu todo mundo, meu amigo. Já tinha tido fome na época de Abraão, teve fome de novo na época de Isaac. E, contando um spoiler aqui, né? Mais para frente vai ter fome na vida de quem? De Jacó, que é o filho de Isaac. Então, ou seja, quando tem coisa ruim, pega na vida de crente e de descrente. Então eu sei que a teologia da prosperidade, a teologia moderna diz que se você é filho, nada de mal vai lhe acontecer, que você só vai prosperar e vai sair voando, cheio de ouro. Não, não, isso é loucura. Isso não é Bíblia, isso é doidice na cabeça de quem ensina um negócio desse. A gente vê aqui, em textos como esse, que quando você tem problemas naturais, problemas de guerra, problemas de doença, a doença atinge crente e não crente. É Deus quem determina aí quem vai atingir e quem não vai. Deus ele pode dar graça e pode curar, pode fazer a gente passar por um tempo difícil sem sentir esse tempo? Pode, mas existem lutas que a gente vai ter que passar, né? E o texto é muito claro nesse sentido. Então, eu sei que esse não é o foco da gente, porque os nossos olhos estão voltados para o fato de nós enxergarmos nesse texto que Deus ele é imutável. Justamente o ponto aqui desses versos 1 a 5 é dizer que nesse período de fome, Deus ele vem a Isaac e o que Deus faz? Isso é muito legal. E eu acho que a gente perde, às vezes, na leitura bíblica, essas coisas maravilhosas aqui que estão aqui, né? Porque assim, Deus chega assim e diz, Isaac, tá aí, um saco de ouro. Isaac, tá aí 300 quilos de cevada para você passar bem. É isso que... Aí o que Deus faz? Deus vem para Isaac, aparece para ele e fala o quê? Relembra a promessa. Ele conta a mesma promessa aqui que ele fez ao pai de Isaac, Abraão, lá no capítulo 12. Então, aí eu lembro de que eu estava ouvindo uma pregação terça-feira. Foi terça-feira. E aí o pastor estava pregando sobre Mateus capítulo 4, sobre a tentação de Jesus. Né? E aí, a primeira coisa que o diabo diz para Jesus é o quê? Ei, tu tá com fome, é? 40 dias, né? Sem comer. O bucho aí tá vazio. Né? Pega essas pedras aí e transforma em pão. Jesus podia fazer isso? Podia. Ele é Deus. Ele podia dizer, diabo, morre. Acabou-se. O diabo morria. Aí, só que aí o que Jesus fez? Jesus, ele usa a palavra de Deus para lembrar, né, para dizer para o diabo que quem sustenta ele é a palavra de Deus. Né? Lembra o que ele diz lá? Ele cita Deuteronômio. Aquilo que Jesus está falando é um texto de Deuteronômio. E Jesus diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, é isso o que a gente enxerga aqui, verso 1 a 5 do capítulo 26. Quando a gente vê nesse texto que Deus apresenta-se como um Deus imutável. Ele vai lembrar a Isaac a promessa que ele tinha feito ao pai dele. E o que isso lembra para a gente? Que a gente deve confiar em Deus. O mesmo Deus que prometeu a Abraão é o mesmo Deus que está prometendo a Isaac e é o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus.
Mas não somente isso, meus irmãos. O Senhor, ele abençoa o trabalho de Isaac. Verso 12 a 23, né? Deus, ele lembra a Isaac a promessa. Olha, eu abençoei seu pai e eu vou lhe abençoar. Você vai ser pai de grandes nações, de você vai vir outras nações, as nações da terra serão abençoadas. Eu vou lhe dar essa terra. Então, perceba a importância da palavra de Deus. A promessa de Deus, que é aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou, ela dá força a gente para passar o quê? Esses períodos de dificuldade. Por que muitas vezes a gente se desespera? Porque a gente não tem a palavra de Deus na nossa boca. E às vezes quando a gente passa muito... É por isso que às vezes eu gosto de decorar, né? Às vezes quando eu fico ansioso, fico nervoso, aí eu vou orar, às vezes não consigo nem orar. Aí eu começo a citar os textos que eu tenho decorado, né? Eu gosto do Salmo 23, né? Aí eu vou e lembro do Salmo 23. Senhor, meu pastor, de nada terei falta. E falo isso, né? Às vezes, então, a palavra de Deus, ela é fonte de nosso consolo. Então, quando Deus vai consolar Isaac, nesse momento de fome daquela região, Deus ele não chega lá com um caminhão de trigo. Deus faz o quê? Relembra a Isaac a promessa que ele havia feito ao pai dele. Então, a palavra de Deus é o que nos sustenta, né? A palavra de Deus é o que nos sustenta. Então, mesmo assim, ele nessa situação, ele vai para a terra de Gerar, né? E que fica ali na região dos filisteus. E nessa terra estranha, é muito interessante, verso 12 a 23, mas lê só o 12 e o 13 aí, né? Isaac semeou naquela terra, no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Outro ponto aqui, né? Riqueza não é o problema. Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico. O problema não é a riqueza, o problema é o lugar que você coloca a riqueza. Você pode ser uma pessoa cheia de dinheiro. Deus abençoe cada um aqui seja riquíssimo, né? Mas que do mesmo jeito que você seja rico, você seja generoso. O segredo para a riqueza não virar loucura é a generosidade. É a generosidade, porque quem é generoso é humilde. Quem é generoso é humilde. Você só é generoso se você for humilde. Você só vai olhar para o outro e vai dar ao outro se você entendeu que um dia você estava naquele lugar. Aí você vai lá e ajuda o outro. Normalmente, pessoas que não entendem generosidade, elas são orgulhosas. Por isso que o dom de contribuição, que aparece no Novo Testamento, ele não tem muito a ver com dinheiro. Eu conheci uma pessoa que tinha muito dinheiro, que tinha o dom de contribuir, que era muito generosa. Eu também conheci uma pessoa de condição financeira muito limitada, mas que tinha o dom de contribuir. Ela contribuía com generosidade, com alegria. Ela gostava de dar mais do que ela gostava de receber. Então ali você vê que a pessoa, ó, tá vendo? O irmão ali tem aquele dom. É um dom raro, não é? Oh, Jesus, se mandasse mais gente com dom de contribuir, né? Então é isso. O pessoal só quer dom de cura, né? Para aparecer, né? Dom de ver anjo, né? Os caça-demônios, sai no meio da igreja, né? É engraçado isso, né? Aí, por exemplo, dom de servir, ninguém quer. Dom de contribuir, dom de auxílio e socorro, esse aí é que ninguém quer mesmo. Porque não aparece. Então é isso. Mas, voltando aqui, o ponto é o seguinte. A bênção, e aí o detalhe é o seguinte, a bênção de Isaac não está no fato dele ser um bom agricultor, não está no fato dele ser um bom empreendedor, né? Um cara que é lá proativo, nessa linguagem de hoje, né? Ele é um empresário proativo. Não, nada disso. Isaac ele prosperou porque Deus o abençoou. O texto verso 12 é muito claro, né? Por que ele prosperou tanto? Porque Deus o abençoou. Por quê? Porque Deus havia prometido a ele, ao pai dele e a ele, que as promessas iriam se cumprir na vida dele. E aí isso mostra que Deus é o quê? Deus ele é imutável. Ele não muda em seus planos. Verso 26 a 33, a bênção do Senhor ela é constantemente perceptível a todos.
Essa passagem aqui, eu confesso que ela é muito enigmática para mim, né? Do verso 26 até o 33. Porque esse Abimeleque, ele aparece de novo aqui. Ele puxou briga com Abraão, aí depois, mais na frente, vai de novo para Abraão, pedir que Abraão fazer um acordo com Abraão, e ele aparece de novo aqui para fazer agora um acordo com o filho de Abraão, né? Mas esse aqui é aquele tipo de pessoa que é interesseiro. Essa foi a minha interpretação, irmão, dessa passagem aqui, 26 a 33, né? Ele viu que Isaac estava prosperando, e aí ele disse, rapaz, é melhor ser amigo do que vai que esse cabo aí, que já é rico, é mais rico do que eu, ele se revolta contra mim e toma meu reino. Então é melhor fazer um acordo com ele, né? Nesse sentido, a gente pode entender que Deus, assim, ele estava abençoando tanto Isaac que até as outras pessoas elas conseguiam enxergar na vida de Isaac a bênção de Deus. Eu fico lembrando do Sermão do Monte, né? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando Deus ele abençoa a gente, seja com bens, com saúde, com o que Deus quiser dar para cada um aqui. Essa bênção que vem de Deus, os outros reconhecem que ela não é fruto do nosso esforço, mas ela é fruto da graça de Deus. Então é isso que a gente vê na vida de Isaac aqui. Então, meus irmãos, Deus ele mostra-se aqui, nesses versos que nós acabamos de ler, nesse capítulo 26, Deus ele mostra-se imutável em seus propósitos eternos. Deus ele é um Deus que não muda. E ele tem o propósito aqui, lembre disso, a gente está lendo a história de pedacinho. A gente sabe o final da história, porque a gente tem a Bíblia. A gente sabe onde essa história vai terminar. E ela vai terminar onde? Em nós aqui. Quando Deus promete a Abraão, capítulo 12, e chega a nós aqui, chega no capítulo 26 aqui, Deus repete a promessa a Isaac, que ele havia feito a Abraão. E essa promessa chega a nós por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Nós também somos herdeiros dessa promessa, porque nós somos participantes dela. Deus sempre quis o quê? Criar um povo seu, um reino de sacerdotes. Nós somos esse reino de sacerdotes, aqui agora. Por quê? Porque nós somos herdeiros dessa promessa aqui que Deus fez a Isaac. E detalhe, Deus fez e não mudou. É o que o texto indica aqui. O mesmo Deus que abençoou Abraão é o mesmo Deus que abençoou Isaac. Deus é imutável, por isso nós não somos consumidos. Essa é uma frase de Malaquias 3,6 e Hebreus 13,8, né? Deus ele é completamente imutável, ou seja, aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Aquilo que ele diz, ele faz. E nós podemos descansar nessa promessa de Deus. Por isso que não tome a palavra de Deus como algo singelo. Não. A palavra de Deus é o próprio Deus se revelando a nós. E se Deus diz que ele é fiel, se Deus diz que ele vai cumprir o que ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele não muda. A outra coisa que a gente aprende aqui nesse capítulo é versos 6 a 25 e os dois últimos versos, 34 e 35. Nós vemos o quê? Vamos lá. Nós aprendemos e percebemos que Deus é imutável. É isso que nós vemos no texto, né? Foi o que a gente acabou de ver aqui, quando Deus relembra a Isaac a promessa, abençoa o trabalho dele, e os outros conseguem ver a bênção de Deus na vida de Isaac. Mas em segundo lugar, nós vemos aqui a inconstância. Lembra, o tema da nossa mensagem é o quê? A imutabilidade e a inconstância. Bom, em Deus nós enxergamos o quê? A imutabilidade. Deus ele não muda. Por outro lado, na figura de Isaac e de Esaú, a gente encontra o quê? Inconstância. Preste atenção aí no que o texto está dizendo. Então vamos lá. Versos 6 a 11, né? Isaac, meus irmãos, mesmo ouvindo as promessas do Deus imutável, ele comete os mesmos erros do seu pai. Prestaram atenção nisso, quando a gente leu? Verso 6 verso 12, verso 6 a 11.
Isaac acabou de ouvir a promessa de Deus. Olha, meu filho, do mesmo jeito que eu fui com seu pai, eu serei com você. Eu não mudo. Isso é Deus dizendo para Isaac, né? Então confia. Não, eu não mudo. Deus parou de falar, a Isaac chega lá na terra de Gerar, o caba olha para Rebeca, aí o que Isaac diz? É frouxo, igual o pai, né? Só, tu diz aí que tu é minha irmã, vice, porque senão os cabas podem me matar e querer tomar tudo. Então tu diz que é minha irmã. Ou seja, os mesmos pecados de Abraão, ou seja, a mentira e a covardia, né? E eu vejo outro. Não só mentira e covardia, né? O que Deus diz lá do verso 1 ao 5? Ó, eu vou ser com você. E quando Isaac mente, o que ele está dizendo para todo mundo? Ele está dizendo que não confia na promessa de Deus. Deus não prometeu que ele seria com ele? Deus não estava abençoando os negócios de Isaac? Para que danado Isaac vai mentir? Para que danado Isaac inventa de contar outra história? Né? Por que ele faz isso? Porque ele é igual a eu e você. A gente é inconstante assim mesmo. Né? A gente sai do culto cheio de espírito, voando, umas espadas de fogo lutando com os demônios, tudo que é canto. Chegou em casa, leva uma topada e briga com o filho, xinga o marido, briga com a vizinha, ou seja, o espírito já passou, foi longe, esqueceu, foi tudo. Né? A gente é assim, a gente é inconstante desse jeito. Por isso que o texto aqui, capítulo 26, mostra Deus como o único que é imutável. Por outro lado, nós somos completamente inconstantes e imutáveis. Nós mudamos. Por isso que Isaac acaba de ouvir a promessa, quando chega na frente do filisteu lá, mente. E por que ele mente? Porque ele tem medo. E por que ele tem medo? Porque ele não confia na promessa de Deus. Ele não confia na palavra de Deus. Diferente do Senhor Jesus, né? Lá de Mateus 4, quando está diante do diabo, Jesus olha para o diabo e diz o quê? Não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele confia em quem? Na palavra de Deus. Por isso que ele cita ela e confia na palavra de Deus. Então, Isaac, ele comete os mesmos erros, né? Aí é onde nós vemos aqui. Deus, ele, do mesmo jeito que Deus fez com Abraão, com esse mesmo Abimeleque, lembrem disso, né? Com o faraó, né? E depois com esse Abimeleque. Aí Deus faz a mesma coisa com Isaac, ou seja, Deus ele protege e abençoa Isaac, apesar de suas inconstâncias, né? Então é sempre assim, apesar das nossas inconstâncias, apesar dos nossos pecados, Deus ele nos protege, cuida e nos abençoa. Isaac planta um negócio, quando aparece aqui espiga, gente, a gente que é nordestino, a gente acha que é o quê? Milho, mas não é trigo. Trigo também é espiga, né? Tem o talinho da espiga e tem várias bagenzinhas. Então, aqui na Bíblia, quando fala de trigo, de espiga, é trigo. Quando fala de milho, é milho. Certo? Mas pra gente não, porque a gente que é nordestino falou espiga, a gente já pensa logo em quê? Em milho, canjica, pamonha, aleluia. Mas não é isso. Aqui é trigo, né? Aqui é trigo mesmo. E aí ele planta um negócio, o negócio rende muito mais, os animais dele crescem. Isso aqui é legal. Aparece 3 vezes aqui, ele cava e acha água. Pra gente que mora aqui nessa região, né, do Rio Grande do Norte, a gente tem muita água, né? Então a gente não entende o valor da água. Quando você vai aqui para Currais Novos, Caicó, aí você entende o valor da água. Por quê? Porque a água que a gente toma aqui não chega lá. Aí é carro-pipa, é água barrenta. Meu amigo, o gado, quando o cara consegue achar um veiozinho de água, um pocinho de água que ele cava e acha água, aquela água barrenta, que a gente olha para a água e diz, vixe, meu Deus do céu, que água horrível. Para o gado e para o povo daquela região é um achado assim. Então, isso aqui só pode ser sobrenatural.
Isaac cava, acha um poço. Aí vem os incircuncisos, filisteu, tapa o buraco, tapa a água. Só de ruim, só para brigar. Aí Isaac sai, vai para outro canto, cava, acha de novo. O cava joga pedra de novo. Aí ele vai para o terceiro canto, cava de novo, acha de novo outro poço. E aí é quando Abimeleque vai lá, tirar satisfação com ele conta isso. E aí ele se muda daquela região. E aí quando ele chega no outro canto lá onde Deus mandou ele ficar, o que acontece? Ele cava e os cavos acham o quê? Água de novo. Mesmo que isso é sobrenatural. Israel é um deserto. Não tem como você achar água fácil assim, não. Isso aqui é Deus purinho. E às vezes você lê isso aqui, passa direto, nem presta atenção. Isso aqui é o cuidado de Deus. Mas lembra, o cuidado de Deus com quem? Com o cara que acabou de negar a palavra de Deus e acabou de mentir. Deus é bom demais, meus irmãos. Deus é bom. Se fosse a gente já tinha matado. Não é verdade? A gente já tinha mandado matar. Mas graças a Deus que nós não somos Deus. E Deus, Ele é misericordioso. Isaac aqui, apesar da sua inconstância, ele vê a graça de Deus no fato de Deus ser imutável e não mudar com ele. Verso 34 e 35 aparece aí, finalzinho, né, do capítulo 26, ele aparece como se fosse, como se não tivesse nada a ver. Se os irmãos prestarem atenção, verso 34 e 35, ele é um parágrafo só. É um parágrafo só. Esses versos aqui, eles na verdade, eu não sei se os irmãos, deixa eu explicar um negócio para os irmãos. Quando os textos originais eles foram escritos, eles não foram escritos com capítulo e versículo, não. Isso aqui era uma história só, certo? Aí lá no século XIX, 18, 19, é que os tradutores resolveram dividir em capítulo e versículo, para facilitar a nossa leitura, né, e ajudar a gente a aprender. Foi uma coisa muito acertada isso aqui, muito inteligente. Mas gera algumas dificuldades para a gente. Porque às vezes a divisão que eles fizeram não é a divisão natural do texto. Certo? Por exemplo, essa história que nós lemos, do verso 1, ela termina, capítulo 26, verso 1, ela termina no verso 33. O verso 34 e 35, ele se encaixa mais aonde? Na história que é contada no capítulo 27. Se você ler direitinho, como é que você vai perceber isso, pastor? Se você sentar e ler de uma vez só. Você lê o 26 e entra no 27 lendo. Quando você entra no 27, você vê que o texto faz assim, ó. Se junta bem direitinho. Ai, pastor, agora a Bíblia está errada. Não. É só questão de divisão, minha gente. Então, mesmo sabendo disso, que era melhor a gente colar o 34, 35 do 26 com o capítulo 27, eu fiz a divisão que está na Bíblia de vocês para não dar problema para ninguém. Então, mas também tem essa característica da inconstância aqui, ó. Lembra, qual foi a ordem que Isaac deu para os dois filhos, para Jacó e Esaú? Não casem com as mulheres dessa terra. O que Esaú faz? Verso 34. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Ou seja, Esaú, ele ouviu a instrução do pai e ele conscientemente desobedeceu. Ou seja, Jacó não é tão caba ruim não, assim, quanto a gente pensa não. Ah, olha, Jacó enrolou o irmão para tomar a bênção. Não é bem assim. Ele enrolou, mas ele queria o quê? A bênção de Deus. Esaú queria o quê? Encher o bucho, só. Ou seja, Jacó trocou as bênçãos eternas de Deus pelaquilo que é perecível e pelaquilo que é trivial, um prato de comida. Esaú trocou a obediência aos pais, a honra aos pais, que é honrar a Deus, por quê? Por tomar mulheres que eles não queriam. E o texto é muito claro. E isso se tornou amargura para os pais. Então,
percebam, meus irmãos, textos como esse nos revelam a nossa inconstância, as nossas fraquezas. Mas, por outro lado, quando a gente olha as nossas fraquezas, a gente olha para Deus, a gente vê que Deus ele permanece fiel, ele não muda, apesar das nossas mudanças, das nossas desobediências, dos nossos pecados. Então, nós somos inconstantes e vacilantes, como Isaac e Esaú. Mas sabe o que é bom? Porque Deus ele permanece fiel e imutável. Essa é a nossa segurança e satisfação. 3 considerações aqui para a gente terminar. Primeiro, confie nas palavras e promessas do Senhor. Ele é fiel. Isso é uma verdade claríssima nesse capítulo 26. Mesmo que a gente seja igual a Isaac e Esaú, tudo inconstante, tudo pecador, lembre-se disso. Deus é fiel à sua palavra. Confie na palavra do Senhor. Confie porque Deus é fiel. Segundo, saiba que apesar das nossas fraquezas e pecados, Deus permanece imutável. Deus permanece fiel. Nós somos pecadores, nós somos inconstantes. Não adianta você ler esse texto aqui e dizer assim, o miserável do Isaac. Deus acabou de falar, esse miserável foi negou. A gente é assim. A gente escuta a mensagem de domingo, sai daquele portão ali e não faz nada que a gente ouviu. A gente é inconstante do mesmo jeito. A gente é do mesmo jeito. Então, a beleza do texto bíblico está onde? Está na fidelidade e imutabilidade do ser de Deus. Então, olhe, se eu tiver ensinado isso aqui para os irmãos, eu já vou ficar muito feliz. O que, pastor? Você lê a Bíblia e não achar que esses caras são super-heróis. O único super-herói da Bíblia é quem? É Deus e Jesus, só. E o Espírito Santo. Só tem espaço para ele. Eles são super-heróis. A gente é tudo pisa na jaca. A gente só faz coisa errada. A gente faz tudo para Deus não gostar da gente. E aí, contrariamente, Deus faz o quê? Deus chama a gente para perto dele. Né? Então confie nele. Saiba que Deus começou a sua obra na sua vida e ele vai concluir. Por quê? Porque ele não muda. Se ele disse que ele vai transformar eu e você num cidadão celestial, ele vai transformar. Mesmo a gente dando trabalho. Então, qual é a certeza e segurança que eu tenho que Deus vai mudar a gente? É porque ele não muda. Quem muda sou eu. Ele não muda. Então, se ele começou a boa obra nas nossas vidas, ele vai o quê? Ele vai completá-la até a vinda de Cristo. Amém?